Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Eu sou Davi, meu nome é Davi, tá certo? Sou YouTube daqui do Recife. Para quem me conhece, para quem não me conhece também, um abraço a todos aí, meus inscritos, simpatizantes do canal, aqueles que me acompanham no Brasil e no mundo, todos os lugares onde vocês estão me vendo aí, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês tudinho, tá certo? Peço a vocês que se inscrevam no meu canal, certo? Que compartilhem meu canal para a família, para os seus primos, irmãos, tá certo? Para que o canal a cada dia cresça, tá bom, pessoal? Então agradeço a Deus pela vida de vocês. E vamos ter mais homenagens a cantores que fizeram sucesso aqui no Brasil, né? Tá certo? Que deixou muita alegria, muita saudade, né? Muito sucesso, tá bom? E eu vou falar de um cantor, pessoal, que ele nasceu no Rio de Janeiro, tá certo? Sabe quem é? Quem é? Quem é esse cantor, pessoal? É de brega ainda, um brega romântico, que as mulheres gostam, os homens gostam, dançava muito, tá certo? Até hoje em dia, mesmo depois dele falecido, há anos atrás, né? Ele, como é? Deixou muitas lembranças, a música dele é tocada e muitos tem muitos fãs, muitas pessoas que é adaptado do brega, né, aí, né? Que gosta, tá certo? Que Deus abençoe vocês, tudinho aí, todo o meu respeito, né? Tá certo? Quem é esse cantor, Davi? Quem é esse cantor? Edivaldo, Edivaldo Braga. Edivaldo Braga, pessoal. Então, vamos ver como começou a carreira, né, de Evaldo Braga, né? Esse cantor aqui, ó. Eita, que tu se lembra, né? Tu lembra dele, né? Olha aqui, olha, olha. Cantava mais, viu? O cara cantava, viu? Que voz bonita, né? Tá certo? Começou de baixo, começou de baixo. Então, vocês que se lembram dele aí, vamos lá, na história. Evaldo Braga, em 1945 a 1947 a 1973, foi um renomado cantor brasileiro de música brega, romântica, tá vendo? Conhecido como o ídolo negro, com infância marcada por abandono e orfanatos em Campos dos Goyatagazes, Rio de Janeiro. Superou a pobreza para estourar nos anos 70 com sucessos como Sorria, Sorria e Eu Não Sou Lixo. Morreu tragicamente aos 25 aos 27 anos em um acidente de carro. Vendo, pessoal? Esse rapaz, esse Evaldo Braga, sofreu muito, né? Ele foi abandonado, ele vivia nos orfanatos do Rio de Janeiro, né? Tá certo? Então, com toda a dificuldade dele, né? A infância traumatizada, né? Eu creio, né? Ele superou, né? Seguiu a carreira de cantor, né, pessoal? Um menino sofrido, né? Origem e infância. Nasceu em Campos dos Gaio, Gaitagazes. É um nome meio, né? Gaitagazes. Relatos indicam uma infância extremamente difícil. Já posso imaginar, né, pessoal? Como foi difícil a infância desse Valdo Braga, né? Passando por reformatórios, embora um boato famoso dissesse que foi jogado no lixo. Meu Deus. Seu irmão desmentiu a história, confirmando apenas que foi criado longe da mãe biológica, né? Ele foi criado nos orfanatos, né, pessoal? Passando ali, né? Sofreu muito, né? Disseram até que ele foi jogado no lixo, mas o irmão dele desmentiu, né? Tá certo? Carreira, carreira relâmpago. Em pouco mais de 3 anos, consagrou-se como com dois
LPs, sua voz potente e estilo romântico soou, cativaram as classes populares, né? As classes populares, né? Grande sucesso. Além de sorria, 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 meu amor, né? Seu maior êxito, Eu Não Sou Lixo. Destacaram-se as cruz que carrego. Mentira, e só quero. Morte trágica, né? Faleceu em 31 de janeiro de 1973, na rodoviária Rio Belo, Belo Horizonte. Rio Belo Horizonte, BR-40, né? Em um acidente de carro no auge do sucesso, né? Que pena, né, pessoal? Ele estava com sucesso, né? Um menino, a história de Evaldo Braga é uma história muito bonita que é um menino que saiu de muitos orfanatos, né? Passou por muitos orfanatos, né? Ele sofreu muito ali. A mãe biológica dele, eu acho que não quis ele, né? Ele foi bem rejeitado. Estou dizendo assim, né? Imagine, pessoal. A pessoa, quando vive numa periferia, é rejeitada. Veja como é ruim o trauma, né? Mas graças a Deus cuidou desse cantor, né? Desse menino, né? Deu um talento a ele para ele ganhar o dinheiro dele, né? Superar, tá vendo? Então, pessoal, é uma história muito bonita, né? De Evaldo Braga. Eu tô gostando, tô emocionado, viu, pessoal? Legado. Ficou conhecido pela superação, aí eu não disse? E emoção em sua música. Sua história é contada no livro Eu Não Sou Lixo. A trágica vida do cantor Evaldo Braga de Gonçalo, né? Júnior, né, pessoal? Então, assim, história muito bonita, né, de Evaldo Braga, né? Esse menino, Evaldo Braga, ele passou por muita dificuldade, né? Foi registrado até pela mãe biológica. Eu não sei se a mãe biológica também deu, também, né? Eu não julgo ela, né? Que sabe as suas necessidades, né? Ela ainda foi boa, a mãe de Evaldo Braga, que ainda botou no orfanato, né? Não jogou no lixo, né? Como tinha uma história que tinha jogado no lixo. O irmão dele veio e desmentiu a história, né? Ele passava por vários orfanatos, né? Mas mesmo assim ele começou a crescer lá, aprendeu muitas coisas também, né? E superou, né? Tá bom? E viveu a sua vida cantando, né? Pouco tempo, né? Ele morreu num traje de acidente de carro, né, pessoal? Em acidente, né? Como muitos cantores também, popular também, já morreu, né? Em acidente de carro, né? Tá certo? Como eu digo, antigamente não existia avião, os cantores de antigamente, brega, não tinha avião, dos anos 80, né? Não tinha avião, não tinha navio, não tinha jatinho, como hoje em dia tem, né? Tá mais facilitado para eles, né? Os de hoje, da atualidade, né? Antigamente os cantores tinham que terminar o corpo, pegar o carro e viajar. 2, 3 dias para chegar num lugar onde ia cantar, naquela correria toda, e com certeza tinha risco realmente de, na pressa, né, de vencer, de cumprir os compromissos, o carro virar, bater ou uma pessoa vir, né, tudo acontece, né, pessoal? Então tinha mais dificuldade nos cantores de antigamente, dos anos 80, né, tá bom? E de hoje em dia, ó, pega o jatinho, chegou lá pronto, né, tá certo? Então vou mostrar algumas imagens aqui do cantor brega Evaldo Brega, né? Tinha uma voz linda, pessoal. Ele tinha uma voz linda, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Tá certo? História muito bonita, né? Que vê o cara assim, cantando assim, vê o rosto dele assim, né? Tem gente que gosta de julgar, né? Mas assim, no fundo, dentro do seu coração, ele sentia a falta da mãe dele, né? Sabia que a mãe dele, lá no orfanato, dizer que a mãe dele botou ele no orfanato, tudo isso, tinha aquele trauma, né? Aquela tristeza dentro dele, né, pessoal? Mas mesmo assim, eu creio que ele tinha um coração muito bom. Se a mãe dele vinha pedir perdão, alguma coisa, ele perdoaria, né? Que é a mãe dele, né? Tá certo, pessoal? Então, essa história bate muita realidade que acontece hoje, né? Na vida de muitas pessoas. Quem sabe está acontecendo até com você, né? Mas supere. Faça que nem Evaldo Braga, supere isso, tá certo? Então vamos lá. Vou mostrar algumas imagens aqui de Evaldo Braga, né, pessoal? Para vocês verem aqui, né? As fotos dele aqui, né? Aqui, ó. As fotos dele.
Tá vendo? Olha, olha. Tá vendo? O menino cresceu no orfanato, virou artista, tá vendo? Muito bonita a história dele, muito bonita mesmo, tá certo? Com todo o respeito ao meu Evaldo Braga, né? E ao seu público aí, os fãs aí, né, pessoal? Tá vendo? Pra você se lembrar aí. Aqui, ó. É ele aqui em cima, de novo, né? Aqui ele no caixão aí, ó. No caixão. Aí, ó. Tá vendo? O velório, né, pessoal? Aqui é foto dele, certo? Ser humano. Ser humano é uma criatura, né? Vê o mundo, né? Através do amor da mãe dele com o pai dele, né? Ninguém sabe quem é. Teve ele, mas não acho que não tinha condições de criar, né? Não sei a vida da mãe dela com o pai dele, ninguém sabe, nem a gente vai julgar, né, pessoal? A gente não deve julgar ninguém e ele, o menino superou, né? Morreu novo, de 25 a 27 anos, tem dizendo, né, aqui, né? Presença, viu? Ele era a presença, ele, olha aí, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Que é a roupa dos anos 80, né, pessoal? Era mesmo assim, ó. Eles tinham os estilos de roupa, né? De vestir, né? Todos cantor brega, ele tem um estilo de roupa de vestir engraçado, para chamar atenção, né? É o. Né? Vou mostrar várias fotos aqui, ele rindo, é presença. Ó, tá vendo? Então, assim, aos pais, tudo isso que aconteceu, aos pais e à mãe de Valdo Braga, né? Vocês colocaram um filho no mundo, eles colocaram, né, pessoal, um filho no mundo, né? Evaldo Braga veio ao mundo, bebezinho, passou por tudo que ele passou, menino abençoado, né? Teve esse talento, Deus teve misericórdia dele, para ele ganhar o dinheiro dele, né? Mas assim, Deus abençoou o pai e a mãe dele, né? Tá certo? E ter trazido esse ser humano, né? Abençoado, né? Tá certo? Ao mundo. Aqui, ó, mais imagens. Tô mostrando as imagens dele porque vocês que são fã aí, vocês têm saudade dele aí, você fica olhando aí, ó, e canta as músicas dele aí, né? Para quem gosta, tá certo? Eu acho particularmente as músicas dele muito bonito, né? Mesmo sendo de brega, viu, pessoal? Com todo o respeito, né? Eu não danço brega, né? Assim, né? Não tô em carro de show de brega, mas também não condeno. Quem sou eu, né? Eu admiro os cantores que são trabalhadores brasileiros, né? Cantores que daqui que a gente deve valorizar e sempre reconhecer que são pessoas que ganharam dinheiro com mais esforço que é dos anos 80, né? Saía de carro muitas vezes correndo para fazer show, não tinha avião, não tinha condições de pagar, não ganhava também muito também, como hoje um cantor ganha, né? No século XXI, antigamente era mais difícil. Cantava muito, ganhava pouco, né? Nem tão pouco, mas também demais como hoje não, né? Tá certo? Então aqui ó, mais uma vez ele aqui, ó, no meio da plateia aqui, ó, tá vendo? Certo? Aqui, ó, algumas fotos dele aqui, ele aqui, ó. Ou ele aqui, ó, no meio ali, ó. Se foi uma apresentação, não sei, né? Ele ali, ó. Tá certo? Mais apresentações, deixa eu ver aqui. Ver mais fotos. Aqui, ó. Olha, certo? Aqui, ó. Lembra dele aí? Você é meu céu, é minha vida. Intenta minha querida, meu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de saudade. Assim, que lá, eu sei não, né? Mas você ouviu um textinho aqui para cantar para. Era a música dele, né? E outra, né? Sorria, 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 meu amor. É outra da letra, né? Ah,
Aí, ó. Tá vendo? Mas era muito bonito, né? Né? Vocês aí que botar no YouTube aí, vocês vê aí a música dele aí e relembra aí, canta aí, né? Tá bom, pessoal? Aqui é ele aqui, ó. Ele aqui, né? E ali ele no velório ali, né? Ele ali deitado ali, ó. No caixão ali, certo? Aí é a mãe dele, ó. A mãe dele aí, ó. Essa neguinha aí é a mãe dele aí, ó. Tá vendo? Essa senhora aí, ó. Tá mais de perto. Tá vendo? Tristeza, né? A mãe. A mãe vê um filho assim, né? Fotos antigas dele cantando, né? Aqui, cadê? Foi um acidente embaixo aqui, pessoal, ele cantando ali. Foi um acidente ali, ó. O carro bateu, né? Num caminhão, numa carreta, né? Aí, ó. Um acidente muito trágico, né? É, aqui, aqui, ó. Foto dele, ó. Mais pra cá assim. Certo? Aqui, ó. Infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, acidente existe, né? Hum, Infelizmente, acidente existe, né? Certo? Aí, ó. E, aí ele ali no caixão ali, viu, pessoal? Assim, com minhas palavras, pessoal. Vou tirar daqui que eu tava vendo passar para vocês, ó. Com minhas palavras. A história de Evaldo Braga, esse cantor iluminado, pessoal. Eu não conhecia, porque eu acho que na época eu era pequenininho ainda, né? Faz muito tempo, né? Esse cantor, ele cantou desde pequenininho, né? Mas eu era nascido. Se eu fosse bebê, eu tava com um ano, não sei, né? Mas assim, eu vendo a história dele agora, né? Me tocou muito, né? Me tocou muito. Não porque ele era cantor. Cantor, ele ia ser, qualquer um poderia ser. Ele foi um dom que Deus deu a ele, já nasceu com esse dom. Mas assim, o que me tocou, pessoal, da história de Evaldo Braga, que vai tocar em vocês, se você não sabia, Evaldo Braga, ele foi criado em orfanatos do Rio de Janeiro, passou, né? Não relata que ele foi maltratado lá, alguma coisa, mas assim, eu acho que ele vivia desde pequeno nos orfanatos lá, né? Orfanato, né? Passou, né? E eu não sei a condição da mãe dele, nem vou julgar quem sou eu, do pai dele também, né? Porque aconteceu isso, né? Mas assim, o importante é que Deus que cuidou dele, Deus deu um dom a ele, para ele cantar. Ele cantou, venceu na vida, mas dentro de si, com certeza, ele tinha esse trauma, essa tristeza por causa da mãe dele. Lá no orfanato, acho que contava, né, a situação que a mãe dele botou ele ali e tal, tudinho, né, acho que não tinha condição de criar alguma coisa ou para trabalhar, ninguém sabe, né, pessoal? Mas assim, ele sabia, né, tudo que tinha acontecido com ele, né, ele estava ali, né, no orfanato, né. Mas mesmo assim, ele cresceu, começou a cantar, fez sucesso rápido, né, ele fez sucesso rápido e venceu, né? Então você aí que tem uma profissão aí, ou até um cantor, seja lá o que for, tá vivendo depressão em alguma coisa aí, por causa de né? Se trate, se cuide, né? E não deixe que a tristeza venha dominar seu coração, seja lá o que for, né, meu amigo, minha amiga, tá certo? Então, assim, a história de Evaldo Braga aí é um exemplo para você, para mim, que nós possamos superar todos os nossos problemas, todas as dificuldades, as suas dificuldades aí, e você vencer também. Então, como tem escrito na música de Evaldo Braga, a parte melhor, sorria, sorria, meu amor.
Sorria, sorria, meu amor. É que eu sei essa partezinha, não sei se você essa partezinha, né? E essa partezinha também, né, pessoal? Você é meu céu, é minha vida. Eu tento minha ferida, meu jeitinho de beijar. Evaldo Braga. Ó, eu não sou Evaldo Braga, não, viu, pessoal? Só para contrariar vocês, tá certo? Que Deus abençoe vocês aí. Mais uma homenagem de coração a esse cantor de brega abençoado, tá certo? Evaldo Braga, inesquecível e eterno. Tchau, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o seu like, tá certo? Compartilhe, participe das lives. E você nunca participa das minhas lives, pessoal. De vez em quando eu boto umas lives aí para fazer aí. Participem aí para a gente se conhecer melhor, tá bom? Que Deus abençoe. Fique com Deus.